Fala pessoal, mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. E hoje, para variar, perguntas inusitadas, né? Enquanto lá, ó, faço aquele vídeo de churrasco que no intervalo a gente faz o Marcelo Bolinha Responde. E não tá fácil lá, porque tá pingando, então é um olho aqui, um olho lá, né? Primeira pergunta do Daniel. Bolinha, qual a dica para quando estou pilotando a churrasqueira no churrasco de domingo e chega o tio, o primo ou aquele parente com aquela maminha embalada a vácuo cheia de líquido ou a picanha fatiada, que só de olhar já se vê que não é picanha? Ou seja, carnes que não são de qualidade. Pois é, meu amigo Daniel, manda esse parente embora. Manda ele embora. Pô, vem cá, isso aqui não tem uma certa lei o churrasco? Tem que pegar e chegar com a pior carne de todas e ainda fazer tu assar, né? Que aí é o pior. E aí tu não assou bem, tu é um assador ruim. Ó, meu amigo, não me leva mal. Na minha casa entra quem eu convido, porque quem entra na minha casa são meus amigos. Quem entra na tua casa e faz uma dessa não é teu amigo. Então, meu velho, ó, aqui no sul existe um ditado muito bom. Corte o mal pela raiz. Pá! Wellington, você falou hoje sobre improvisar. Eu queria uma dica. Se eu pego uma carne que não tenha tanta qualidade, que não seja tão macia, teria alguma dica para amaciar essa carne? Grande abraço. Teria. Bota na panela de pressão, bota no papel alumínio, enrola no celofane, deixa 3 horas assando. Meu amigo, Wellington, olha só, desculpa a brincadeira, tá? Mas carne de má qualidade não tem muito o que fazer. Essa semana eu estava num frigorífico que eles abatiam novilhos, novilhas e vacas velhas. As carnes de vaca velha não tem muito o que fazer, vai ser dura de natureza. Então, eu brinquei aqui no começo da tua pergunta, te respondendo, mas ó, não tem. Ou é muito tempo cozinhando assim no fogo, lá em cima, no último andar, no último degrau, ó, por horas. Ou acelera dentro do papel alumínio, dentro do celofane, ou mesmo bota lá mamão, limão, né? Suco de frutas que amacia a carne. No leite, uma grande dica é colocar no leite da noite pro dia. Ou no abacaxi, um tempo, ou no mamão, um tempo, mas convenhamos, né? Eu acho que vale mais gastar um pouquinho mais, comprar uma carne de bastante qualidade, não precisa fazer nada disso. Tá bom, Wellington? Muito obrigado pela pergunta aí. Um grande abraço. O Ivo. Buenas, Marcelo. Você já usou amaciante de carnes em alguma ocasião? O que você acha do produto? Vale a pena utilizar em carnes que não tem tanta qualidade e maciez? De novo, pergunta mais perto do que está acontecendo aqui hoje, tá? Não, cara. Não usei, mas já ouvi muita gente fazer, já fizeram, já usaram, e ficou muito bom, tá? O que meu pai fazia às vezes era usar suco de limão no tempero e aí já falava que isso ajudava também a amaciar a carne. Mas eu nunca usei. Agora, nós fazíamos um produto no açougue que eu tinha, que vendíamos muito churrasco, que na carne matambre, que é uma carne considerada muito dura, pegava as partes mais grossas, porque ele é fininho e ele vai engrossando. Quando chega lá perto do vazio, ele tá um pedaço bem grosso. Então a gente pegava os pedaços mais grossos, fazia um quadradinho, dobrava ele que nem meia lua e espetava. Antes de espetar, deixava de um dia pro outro de molho no leite. Ficava muito macio. Isso nós fazíamos, tá? Júnior, parabéns pelo trabalho e pelos excelentes produtos que você vende no site. Ó, muito obrigado. A faca de desosso chegou aqui e é um espetáculo vivente. Valeu, vivente! Mas aproveito para te perguntar o que você acha de marinar a carne com o objetivo de amaciar ela. Pô, pessoal, é só pergunta assim hoje de amaciar e tal, e não tem outras perguntas, só essas. Já vi dicas para usar cerveja, azeite e vinagre. Bicarbonato de sódio, abacaxi, Coca-Cola. Cara, Coca-Cola é refrigerante, não sei se fica bom. Bicarbonato de sódio, azeite e vinagre, cerveja eu gosto muito de tomar e bem gelada, trincada, assim, quando a garrafa tá aquele véuzinho branquinho, assim, sabe? Aí eu gosto, mas pra amaciar a carne, não sei. Coca-Cola também é refrigerante, não sei. Mas abacaxi, eu acabei de falar na pergunta anterior que abacaxi ajuda a amaciar sim, tá? Rafael, fala bolinha, tudo bem? Quando peço os bifes para o açougueiro, eu nunca sei se peço para passar na máquina ou não. Lembro que minha mãe batia com o martelo de carnes os bifes em casa. O que você acha disso? Quando a carne é realmente mais firme, vale a pena? Vale. Porém, há um grande aí, blá, 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 que o martelo vai ali e tira o suco da carne. Gente, eu não vejo o martelo tirar o suco da carne, tu não tá esmagando a carne. Se o martelo de carne ele é novinho, ele tem uns furinhos bem certinhos, você só fura, né, vai furando e não sai o suco da carne, não. A máquina de amaciar bife,
ela tem muitos dentes, são rolos que trabalham com um monte de dente assim, tá? Ela vai passando o bife, ela vai cortando a carne, ela corta tudo em pedacinhos pequenininhos. Mas ao cortar, ela não amassa a carne, como muitos dizem que o amaciador tira o suco da carne. Não, ele não tira o suco da carne. Ele simplesmente vai marcando toda a carne, fica cheio de furinhos a carne e na hora de comer, sim, ela fica mais macia. Então é válido usar amaciador de carnes, que é o amaciador de bife que a gente chama, é válido sim. E não tira o suco da carne, não. O que tira o suco da carne é deixar muito tempo fora do gelo. Ele perde a temperatura, ou seja, a temperatura fez assim, ó, gelada, quente. Aí enche o saco lá de suco de carne e aí sim você perdeu todo o suco natural da carne. Uma grande polêmica, passar ou não no batedor, ou bater ou não em casa. Gente, se a carne é dura, tem que dar um jeito de amaciar. E essas são umas grandes dicas e ó, há mais de alguns séculos se usa amaciador de carne, tá? No bife, no martelo. Então, né, eu sempre digo que os mais velhos sempre têm razão. Um abraço do Marcelo Bolinha e termina aqui mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui, vivente. Até o próximo. Um abraço. Aí, meu chapéu? Não. Tô usando boné porque meu chapéu não me entregaram ainda. Ou seja, quem pegou gostou e não me entregou. Valeu?